Olá pessoal, Cleiton aqui mais uma vez no canal da Alta Performance Gestão Empresarial. A gente vai fugir um pouquinho dos temas técnicos, dos temas de oportunidades que são relevantes aqui no nosso canal e são corriqueiros, eu diria, para falar de um tema super importante, pessoal. E aqui a pergunta e a reflexão. Estamos em crise no setor de contabilidade? É o fim das contabilidades? Eu vou falar sobre isso um pouquinho, sobre uma reportagem recém-criada que muito preocupa aí, principalmente os jovens estudantes da área. Mas antes eu quero que você se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente aqui os prós e contras em relação a essa reflexão aí, no sentido da gente entender o que tem por trás dos problemas e das oportunidades no nosso cenário contábil, tá certo? Vou rodar a vinheta e volto na sequência. Até já! A ALP é a solução que você precisa para desburocratizar e otimizar a gestão do seu negócio. Voltamos aqui, pessoal. Então vamos lá, direto ao ponto. Segundo um estudo feito pelo especialista em contábeis Ricardo de Freitas, especialista em marketing e CEO do Jornal Contábil, uma relevante ferramenta aí de consulta para todos os profissionais da área, através dos dados do Ministério da Economia, nós estamos com déficit, uma baixa de aproximadamente, pasmem pessoal, 20 mil escritórios de contabilidade. O estudo não é realmente detalhado no sentido de saber se esses números estão estimados ou não, subestimados na verdade, né? Mas o fato nós estamos diante de um cenário, eu diria que apoteótico, no sentido de 20 mil empresas, embora não sabemos ali se já estavam incluídos os inativos, né? Portanto, há uma reflexão, mas isso não é o mais relevante. O mais relevante é o porquê que nós temos tantas empresas do segmento inativas ou baixadas, fechadas, vendidas, etc. e tal. Uma das questões lá que ele aponta nesse estudo é a crise econômica. Ele fala do aumento da carga tributária, embora eu não vejo isso como relevante ainda, uma vez que nós não passamos pelo processo da reforma tributária. Eles falam muito da digitalização, e aí nós estamos falando das plataformas online, em que vendem os seus serviços a um valor de investimento ali muito baixo, né? E isso eu vou trazer essa reflexão posteriormente, a mudança na legislação, né, pessoal? Mudanças aí, nós estamos falando de 14 novas normas por dia útil, realmente é muito complicado. Mas esses são os pontos aí, nós vamos discutir os prós e contras em relação a isso. Eu vou começar pelo último aqui, pessoal. Vamos falar então da mudança na legislação. São muitas, né? Especialmente para empresas de indústria e comércio. Nós temos aí muitas mudanças. Mas vocês enxergam isso como o quê? É um problema ou uma oportunidade? Porque a partir do momento que os escritórios convencionais, eles não se atualizam, isso vai gerar oportunidade para o especialista. E é exatamente o que nós fizemos aqui na LP. Então, nós segmentamos, nós buscamos um nicho específico de atuação, onde nós já temos ali um entendimento de que aquele nicho específico gera muitas oportunidades. Então, quando essas empresas vêm para nós já sabemos em que o mercado onde ele errou e onde isso vai surgir uma oportunidade para nós, para quê? Colocar dinheiro no bolso do empresário e cobrar o nosso serviço como um trabalho de valor. E aí isso a gente difere do mercado convencional. É ou não é uma boa estratégia? A especialização também está muito... ela é norteada pelo que o dono do escritório ele tende como planejamento estratégico. A exemplo aqui da LP, lá em meados de 2015, eu fiz uma especialização no direito tributário, do qual eu já sabia que o mercado contábil estava se guiando por conta desses trabalhos convencionais dos escritórios, e eu precisava entender um novo modelo de negócio. Foi onde nós nos especializamos em enxergar oportunidades dentro da área do direito tributário. E isso eu posso falar para vocês, pessoal, foi a virada de chave, foi o grande pulo do gato em que o escritório conseguiu segmentar sua carteira e oferecer trabalhos que gerassem valor
ao nosso cliente. Vou trazer como exemplo aí, recentemente nós estamos atuando no mercado da compra e venda de precatório. É um mercado que poucos profissionais da área contábil, eu diria que não conheço nenhum até hoje, em que a gente estrutura o imposto de renda dos credores que fazem a venda do seu precatório para os fundos. É um mercado que cresce absurdamente. E nós entendemos ali, nós enxergamos uma oportunidade, por exemplo, em que o credor não deve pagar imposto de renda, e aí nós temos aí na nossa carteira uma abundância de oportunidades para cobrar o imposto de renda, não pelo modelo convencional ali em que ninguém valoriza, e sim o fato do credor não ter a tributação de 15% sobre a respectiva venda. É ou não é uma grande oportunidade? Falando aqui então dos nossos colaboradores, eu diria que a maior dificuldade que o empresário contábil tem, inclusive eu estava falando com o nosso amigo que está aqui hoje produzindo esse vídeo, nós estávamos falando que a maior dificuldade do empreendedor da área contábil, eu falo por mim, é você fazer com que os seus colaboradores eles atendam o cliente da forma com que você quer. Porque no final das contas, quem está lá no dia a dia com o seu cliente é o seu colaborador. Então eu passei a tratar o meu colaborador como o meu maior ativo, como o meu maior investimento, implementando planejamento de metas para eles, com metas aí palpáveis, não metas absurdas, dos quais eles vão ter um ganho ali, uma contrapartida em relação à mudança desse mindset. Ou seja, não basta você querer, o seu colaborador também tem que estar alinhado com o patrono dessas ações. E eu posso falar, pessoal, ele está muito atrelado a essa questão, a essa mudança, com a segmentação da sua carteira. Eu dizia há pouco aqui, inclusive, que quando você vai fazer uma atualização contratual, ela rege o quê? Que você tem que fazer pelo IGPM. E quando o IGPM está negativo, que é o que vem acontecendo, você não tem atualização, mas nós estamos falando aqui de grandes mudanças aí em relação à implementação de controles por parte da Receita Federal. Nós falamos aqui, está aqui o link dos controles, por exemplo, da movimentação, da distribuição de lucro dos sócios. Ou seja, são cada vez mais mudanças por parte do governo e nós temos que acompanhar. E por isso, pessoal, essa segmentação é super importante. E aí eu falava aqui da atualização contratual, portanto, com IGPM negativo. Ou seja, em tese você não tem atualização. Mas lhe pergunto, se você entregou um trabalho de valor para o seu cliente, um trabalho consultivo, relatórios, comparativos tributários, projeções futuras para saber se é o melhor regime tributário, eu posso falar por mim aqui, por nós da ALP, pessoal, o seu cliente ele vai valorizar o seu trabalho. Você vai sim conseguir imputar essa atualização, desde que ele não te enxergue como commodity, como o cenário convencional lá fora, que são os geradores de guias. Outra coisa, dentro dessa segmentação, pessoal, quando chega cliente para nós em que ele é um devedor contumaz e um sonegador contumaz, ou seja, ele fala, eu não tenho que pagar imposto, eu não vou pagar imposto, eu não vou emitir uma nota fiscal, ele não serve para nós. Porque como que eu vou oferecer um trabalho de valor para esse empresário que ele já, por si só, ele já está fadado ao fracasso? Como que eu vou gerar oportunidade sendo que ele não emite uma nota fiscal? Aqui o nosso propósito é sempre o quê? Você deve pagar impostos, sim, embora somos todos nós brasileiros aí, temos essa tendência de não querer pagar imposto, porque a gente não sabe para onde vai esse recurso, mas isso é para uma outra hora. Mas nós somos a favor do quê? Vamos pagar, mas pagar corretamente, sempre com a menor carga tributária, auxiliando ele nos seus produtos, na parametrização do seu software, etc. e tal. Vamos falar um pouquinho então de atualização. Temos a reforma tributária. Poucos profissionais, eu vejo principalmente mais o pessoal da área do direito, eles pegam isso como uma oportunidade, transformam isso num produto e vão oferecer, muitas vezes vendendo cursos e palestras, etc. Porque nós da área contábil, que vamos estar no campo de guerra lá junto ao nosso cliente para explicar
para colocar isso em prática, os modos operacionais ficam tudo com a gente. Por que não entender essa reforma? E sabemos aí, aliás, até uma informação, a partir de 2026 já temos a implementação do IVA. Ele vai proporcionar numa alíquota bem pequenininha em que você vai ter que apurar ele em dois modelos, no convencional versus a implementação do IVA. E você faz a compensação do IVA com os outros impostos. Mas nós estamos conscientes disso, pessoal? Muito provavelmente não. Estamos lá na nossa operação tentando cumprir o prazo de uma obrigação ou vencimento do imposto. E isso deve ser substituído, pessoal, pela tecnologia. E por isso nós aqui da ALP, por toda essa mudança de mindset, por toda essa mudança de postura, vindo de cima para baixo, do patrono para os colaboradores, a gente tem uma projeção de crescimento para esse ano de 40%. Em meio à crise que foi suscitada ali nas questões anteriores, ali que fazem parte desse levantamento, nós estamos falando ali de empresas que deixaram de continuar por conta de crise econômica. Nosso crescimento foi de 30%. Ou seja, pessoal, há um caminho permeável. Eu vou falar aqui agora a minha opinião. Nossa classe é extremamente importante para os empresários. Sem nós aqui, não há como o empresário se manter. Nós somos a interface do governo para com o contribuinte, mas nós temos que mudar o nosso mindset, nós temos que gerar trabalho de valor, entregar relatórios, fazer um acompanhamento, visitas periódicas. O nosso maior ativo, que são os nossos colaboradores, tem que estar alinhado às nossas estratégias e simplesmente investir no conhecimento. E aí eu penso que nós teremos o tão famoso reconhecimento. Tá certo, pessoal? Então essa é a minha opinião acerca dessa importante matéria aí que traz muitas reflexões, mas eu vou no sentido contrário, eu sempre vou enxergando oportunidade onde estão os problemas. Fica aí a reflexão, não deixe de dar um like aqui no nosso canal, comente os prós e contras em relação a esse conteúdo e compartilhe aí, porque eu acho que tem muita gente aí com o cabelo em pé em relação a essa pesquisa, a essas informações. Tá certo? Um grande abraço.